Saúde News. Olá, está começando o primeiro episódio do Saúde News, a origem do anticoncepcional. Eu sou Micaela Paiva e vou contar a história do surgimento do medicamento que transformou completamente a vida das mulheres em uma verdadeira revolução sexual. E aí, quer saber mais? Então ouça agora o nosso episódio, A Origem do Anticoncepcional, com a participação de Saulo Sabença, sociólogo e professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sabe como surgiu o anticoncepcional? Quem inventou? Em 1960 foi lançada a primeira pílula anticoncepcional nos Estados Unidos, que trouxe a evolução sexual na vida das mulheres. Antes, o sexo servia apenas para a reprodução. Se você for parar para pensar, ao longo de toda a história da espécie humana, a mulher teve pouca, e dependendo da configuração social, basicamente nenhuma ingerência sobre a própria possibilidade de concepção. Ou seja, principalmente sociedades arcaicas, né, sociedades de natureza mais autoritária, por exemplo, né, a concepção não era uma prerrogativa da mulher, né? A chegada do medicamento permitiu que as mulheres passassem a fazer sexo apenas por prazer. A responsabilidade era toda do homem, né, em relação à possibilidade ou não de engravidar a companheira, né? O cenário, né, era extremamente opressivo, por isso que se fala de uma verdadeira revolução sexual, né? Quando a gente finalmente tem o advento da pílula anticoncepcional, exatamente porque pela primeira vez na história houve a possibilidade da mulher ter gerência sobre a própria fertilidade ou não, né? Sobre a própria possibilidade de ter ou não filhos, né? E isso representou uma transformação completa nos costumes. A primeira pesquisa sobre o anticoncepcional em forma de comprimido com o objetivo de prevenir a gravidez e inibir a ovulação foi em 1930, pelo Luigi Revelli, professor de fisiologia na Universidade de Grace, na Austrália. Devido às críticas negativas, a rejeição da comunidade científica e a interrupção da pesquisa, Luigi cometeu suicídio. Em 1950, o Quarteto Fantástico da Revolução, formado pela bióloga norte-americana Catherine McCrory, herdeira de uma parte da fortuna do marido McCrory, o pesquisador e biólogo norte-americano Gregory Pincus, John Rock, obstetra e ginecologista americano, Margaret Sanger, ativista americana da regulação da natalidade, educadora sexual e enfermeira. A militância de Margaret, o recurso financeiro de Catherine e o conhecimento de Gregory e John Rock começaram a realizar a pesquisa alegando que o projeto tratava sobre o alívio dos sintomas no período menstrual. Por razões religiosas, John Rock criou um ciclo onde a mulher tomaria o medicamento por 21 dias seguidos, com pausa de 7 dias. O pesquisador acreditava que fazendo dessa forma iria ser aceito pelo Papa, o que não aconteceu, pois a igreja considerou o produto, entre aspas, artificial. No dia 18 de agosto de 1960, o lançamento do comprimido anticoncepcional Envold de 150 mg composto de estrogênio sintético e progesterona, contendo 10 vezes mais hormônios que a pílula atual. Essa foi a primeira geração do anticoncepcional. Mas lembrar de tomar todos os dias o anticoncepcional é um desafio, pois um dia que não se toma o medicamento, ele perde o seu efeito. Em 1961, David Gardner criou uma embalagem redonda com indicações dos dias da semana, a fim de evitar o esquecimento, garantindo o efeito mais eficaz. Em 1970, veio a segunda geração do anticoncepcional oral, que diminuiu os hormônios sem a perda de eficácia. A terceira geração de pílulas, as que estão atualmente, chegaram em 1990. Mas será que as mulheres da atual geração ainda são oprimidas como antigamente? Infelizmente, a gente não pode dizer que eles deixaram de existir. Eles simplesmente se transformaram, né, se tornaram em algumas sociedades, claro, a gente nunca pode generalizar a condição feminina, né, exatamente porque se no próprio mundo desenvolvido, se nos países mais avançados em termos de direitos da mulher,
as mulheres ainda sofrem centenas de formas de opressão, imagina só nos rincões, imagina só, né, em sociedades onde essas possibilidades ainda são vislumbradas por muitas mulheres como um sonho, né, como algo muito distante. Né? Então a verdade é que esses tabus, o corpo feminino seja, né, a coisa mais controlada ao longo da história. Né? É um corpo objeto de extremas formas de controle, né? Desde, né, a controle, principalmente o controle do comportamento sexual. E aí, curtiu o nosso episódio? Então curte aí, compartilha e coloca nos comentários qual o próximo tema que você quer que traga aqui no Saúde News. E eu tenho umas informações de leitura para vocês. Essas informações apresentadas podem saber mais no artigo de Joelma Santana e Silva Waze, chamado Chegada e Difusão da Pílula Anticoncepcional no Brasil. Qual informação foi disponibilizada às usuárias potenciais? Um artigo super interessante que conta todo o surgimento do anticoncepcional até a chegada do medicamento no Brasil, abordando as discussões e os impactos causados aqui no nosso país. Outra indicação para quem gosta de livro, hein? Para quem gosta de livro, eu indico se aprofundar mais em The Birth of the Pill, de Jonathan Haidt. No próximo episódio, vamos conversar sobre a terceira geração do anticoncepcional e seus benefícios e malefícios, e a necessidade de procurar um médico ou uma médica especialista antes de tomar ou utilizar qualquer método contraceptivo. Então não pule esse episódio, nos encontramos lá! E esse foi mais um episódio do Saúde News com a edição do técnico Dani Moura. E não deixe de seguir a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. É fácil de achar. Pesquise Saúde News, Micaela Paiva, Micaela com K e 2 L's, tanto no Spotify e quanto no YouTube que aparecerá. Até o próximo episódio do Saúde News. Saúde News.